Porque eu acho que isso, para os evangélicos, para os cristãos como um todo, é muito forte. Mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais, que é o seguinte: quando você diz Deus não existe, cara, que afirmação é essa? Porque causa muito desconforto nos cristãos quando você diz Deus não existe. Até que tem uma blusa sua, né, que Deus não existe, ele é. Que afirmação é essa? Assim, só para a gente ter mais para ampliar nossa consciência. Porque Deus não existe Deus mesmo. Que isso? Se Deus existisse, ele não seria Deus. O Deus que existe não é Deus. O Deus que você pode demonstrar não é Deus. Ele, por ser Deus, o verdadeiro Deus, é indemonstrável. É indisponível para qualquer que seja a possibilidade e a tentativa de explicação. O que existe pela própria natureza semântica da definição de existir e de existência é aquilo que é mensurável. É mensurável. O que não é mensurável não existe até ser mensurável. Por exemplo, o mundo era feito só de grãos de areia durante muito tempo. Grãos de areia. Aí até que alguns homens lá em Mileto, na Ásia Menor, na Turquia de hoje, perto de Éfeso, há 500 anos antes de Cristo, começaram a intuir que existia uma coisa tão pequena, tão pequena, tão pequena, que os olhos não viam, mas existia, chamada átomo. Aí o átomo, do ponto de vista semântico, virou a menor coisa que existia, porque se cria nele, mas ninguém o tinha visto até então. Aí, porque ele foi intuído, ele passou a ser objeto de cálculo, de estudo, num tempo em que não tinha máquina. A única máquina para acessar o átomo era a matemática. Aí a matemática chegou no átomo. A matemática disse: o átomo é verdadeiro. Aí, durante muito tempo, a matemática reinou. E até que nós chegamos a um ponto em que os astrofísicos e os físicos laboratoriais desenvolveram equipamentos que nos permitiam tanto enxergar para longe quanto para perto de maneira extraordinária. E então chegaram ao átomo e viram o átomo. Tã! Aí disseram: meu Deus, o átomo existe. Aí a matemática prossegue, a matemática diz: o átomo pode ser quebrado. Pode ser quebrado. Aí, quando o homem descobre uma coisa, ele sempre faz o que ele descobre, ele nunca não faz. Nunca diz: ah, tá bom, a gente já sabe que o átomo pode ser quebrável, mas tá bom por aqui. Não, ele vai quebrar o átomo. Aí ele vai e parte o átomo. E descobre que ele pode produzir tanto uma explosão extraordinária como na bomba de hidrogênio, a bomba chamada atômica, ou ele pode produzir uma energia extraordinária, ou ele foi estudando e descobriu que ele podia quase tudo ali dentro, porque ali tudo era possível. Era possível ocupar dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, era possível tudo que aqui é impossível. Era possível viajar no tempo, sem tempo algum, a velocidade de deslocamento podia ser maior do que a da luz, a mesma partícula subatômica que está aqui pode aparecer sem movimento, sem tempo de mensurabilidade do outro lado.
E aí quase todas as leis do macro-universo foram quebradas. Aí a gente chega e diz, bom, a gente chegou no máximo do pequeno. Aí você descobre o nano, que é um pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, mas ainda assim tão moldável, tão moldável, tão moldável. E você tem equipamentos tão extraordinários para lidar com um mínimo absolutamente invisível aos sentidos e construir nele. E ele também tem o poder de ser programável se você estiver trabalhando com a programabilidade de nanopartículas inteligentes. Ele pode ser programável para se expandir, para crescer, para se multiplicar. Então, a gente está falando de coisas que existem. Todas elas existem, mesmo que eu não alcance. Mas Deus não faz parte de nada disso, porque Deus não está em lugar nenhum. Deus é espírito. Então, existe Jerusalém, existe o Monte Gerezim, existe o Monte Sinai, existe o Sol, existe a luz, existe o átomo, existe o próton, existe o nêutron, existe o vento, existe a água, existe esse universo, existe buraco negro, existe buraco de minhoca, existe matéria negra crescendo insuportável e enormemente. Existem essas coisas, existem. E são estudáveis. Agora, Deus não vai ser encontrado em nenhuma coisa que existe. E a soma de todas as coisas que existem não explicam Deus. E as lógicas de todos os computadores e de todas as inteligências artificiais não concluem acerca de Deus. Eles podem até dizer, é tudo tão sublimemente bem feito que deve haver uma mente criadora em todas essas coisas. Mas onde ela está? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E ninguém jamais saberá. É o que a Bíblia diz e o povo não crê. O povo não crê. Quando Moisés perguntou, qual é teu nome? Quem é que eu vou dizer que me mandou? Ele disse a Moisés, dize a eles que eu sou quem eu sou, te enviou. Eu sou, te enviou. É o que é. Aquele que é, te enviou. Jesus dá uma ênfase especial nesse eu sou. Desde que Abraão existisse, eu sou. E ele carrega a força desse eu sou em várias das suas afirmações. Ao mesmo tempo, Hebreus diz assim, que é necessário crer que Deus existe. Quando ele diz isso, ele não está filosofando. Ele não está usando a palavra existe filosoficamente falando, como eu estou usando. Semanticamente, para designar o que existe. Uhum. Ele só está querendo dizer, é necessário que você creia que Deus é Deus. É só isso que ele está dizendo. Então, mas dizer que Deus existe é um reducionismo brutal. Mas a maioria das pessoas vive assim. Deus tem uma casa. Aí a gente vai lá na casa de Deus. Deus tem um altar. Aí a gente vai naquele altar de Deus. Deus tem um lugar de onde ele fala. Fora daquele lugar, nenhuma fala é tão de Deus. É o púlpito. Deus tem um livro. Eu acho isso tão interessante, essa história de Deus ter um livro. Eu amo a minha Biblinha. Está comigo há 47 anos, existe há mais de 50 e tantos, era da minha mãe. Está aqui a minha bichinha.
Mas Que maneiro. eu acho muito engraçado essa coisa de Deus ter um livro. Aí os judeus vêm com o livro de Deus, os cristãos vêm com a soma dos dois livros. E sem falar que o livro cristão, que é o Novo Testamento, nunca intentou ser um livro. Se não tem uma carta de Paulo dizendo, então o Senhor me disse, Paulo, escreve aos Gálatas. Nenhuma. Todas elas é Paulo dizendo, eu, Paulo, estou escrevendo a vocês, de olho aberto. Espera aí, Tiago, eu não sei o que, Marcos. E ditando, os caras lá, escrevendo, ele estava dando um conselho. Chegou alguém de lá cheio de problemas. Eles, vamos responder agora aqui. É para os coríntios. Então vamos lá. E ele não botou primeira carta de Paulo aos coríntios. Ele só saiu respondendo quais são os problemas. Então vamos lá. Eu, Paulo, com vosso irmão Timóteo, nosso irmão fulano de tal, Beltrano, isso e aquilo. Eu que fui chamado para ser apóstolo, enviado, porque não tinha Novo Testamento, então a única coisa que ele podia alegar é que ele tinha uma mensagem, que a mensagem era pura, que não tinha sido falsificada. Por isso ele dá tanta ênfase no fato dele ser apóstolo, enviado. Não é um título, é alguém que não vai enganar vocês, que ouviu a palavra e manteve a integralidade dela, porque não tinha nada escrito, em lugar nenhum. Então, o Novo Testamento, a vida dos discípulos não começou baseada em nenhuma escritura cristã. Eles eram homens que, para isso, se dizia que estavam com Jesus desde o princípio, que tinham ouvido a boa nova desde o princípio e que reproduziam o ensino de Jesus, conforme tinham ouvido, sem falsificá-lo. Essa era a questão. Primeiro aos Tessalonicenses, que foi o primeiro texto do Novo Testamento escrito, foi escrito muito antes de qualquer evangelho. Eles não tinham nada disso. Eles só podiam contar com a sinceridade, a pureza e a integridade daqueles que ensinavam o ensino de Jesus. Enquanto isso, surgiu uma quantidade enorme de falsos apóstolos, como Paulo menciona nas cartas, que eram pessoas que falavam um outro evangelho, misturado com outras coisas. Eles não tinham nem como conferir. Só se tivesse alguém ali do lado dizendo, não é assim, gente. Não é assim. Lembram o que foi que Paulo ensinou? Por isso é que ele repete tanto o que eu disse, o que vistes, o que ouvistes em mim, isso praticai, porque era só o que eles tinham. Era o que Paulo chamava de ser uma carta viva de Cristo Jesus. Era ser um evangelho andante. Era só isso. E foi assim durante décadas, enquanto não tinha um texto. Cara. Aí surgiu o primeiro texto, mas também não saiu, foi impresso em grande lançamento, distribuído pela Amazon. Não. Saiu o Evangelho de Marcos, meu Deus, lia um pessoalzinho aqui, outro pessoalzinho ali, outro pessoalzinho ali, era tudo muito parco. Não tinha, o pessoal não tem a menor ideia de como é que as coisas foram, de onde é que elas vêm. E ficam pensando que Deus tem um livro. O Deus que existe tem um livro. Isso é natural, assim. Deus tem um livro, isso é dado. Quem falar contra... Eu, por exemplo, hoje falei aqui que Jesus disse, examinais as Escrituras, vocês que pensam que Deus tem um livro, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês ficam aí, Deus tem um livro, Deus tem um livro, e não querem vir para mim, que sou a palavra única e viva. Então, é uma tristeza, meu amigo, que está tudo assim, na nossa cara, mas o pessoal fica procurando o Deus que existe, ao invés de se deixar encher pelo Deus que é.
O Deus que é, tanto Deus que é, que lá em João 14, 15, 16, 17, Jesus repete aquela fórmula do eu neles, tu em mim, eles em nós, e ele mistura aquilo de vários modos. Outras vezes é tu em mim, eu neles, eles em nós. Outras vezes é eles em ti, tu em mim, eles em nós. Ele faz aquela mistura, aquela salada ali entre João 14 e João 17, para simplesmente nos dizer que Deus é. Deus é, vocês serão nele. Eu sou nele, vocês serão nele. Aí a gente chega no Apocalipse, João anda para todo lado e não encontra nenhum santuário, não tem um lugar de culto na Nova Jerusalém, assim, para o povo se reunir. Irmão, chegou a hora, velho. Não tem um lugar de culto, a religião acaba na Nova Jerusalém, totalmente. E além disso, ele diz que só se tem a luz do Cordeiro iluminando a todos. Numa cidade que não tem telhado, só tem a luz do Cordeiro, não tem santuário. E Deus não é visto. Só é vista a luz do Cordeiro. E aí, o povo fica querendo provar que Deus existe. É uma tentativa muito tola, é diminuir demais a Deus, é querer transformá-lo numa fórmula do E igual a MC ao quadrado. Deus não dá.